Olá, que bom que você chegou para o nosso programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. 6 da manhã, começamos um novo programa todos os dias. Estamos também no YouTube, às 6 da manhã é disparado um novo capítulo lá para você. O nosso canal é Reavivados por Sua Palavra, NT. Se você ainda não se inscreveu, vá lá, se inscreva, vale a pena. Quanto mais gente, o YouTube vai entender que é bom para ser indicado para os outros, isso que a gente quer, né? Estudando a Bíblia, gente estudando a Bíblia todos os dias conosco. 1189 capítulos, hein? Já fizemos essa maratona 2 vezes, nós estamos completando agora, desde que eu comecei, estamos completando 2 vezes a Bíblia. Agora, que eu comecei em Lucas 22, né? Então, estamos completando hoje, aniversário, pela 2ª vez a Bíblia toda, né? Mas vamos até o Apocalipse, e depois vamos ver como é que as coisas sucedem, mas estudar a Bíblia é importante. Convido você para estar com a gente também no Deezer, no Spotify, desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje, também no NT Play, ali há outros conteúdos, além dos da TV, entrevistas, filmes, programas infantis. Vale a pena conhecer o NT Play. E nós temos um grupo muito especial que são os Anjos da Esperança, que nos apoiam, nos animam, nos ajudam, através das suas doações, a pregarmos o Evangelho em português e espanhol para todo o mundo, através do rádio, TV, mídias sociais, cursos bíblicos. Se você quiser se tornar um Anjo da Esperança, é simples, basta mandar uma mensagem para a gente neste WhatsApp que aparece aqui, tá bom? É isso aí. E falando em cursos bíblicos, aqui, olha, é gratuito para você. Pode anotar aí o número do WhatsApp, que é outro número, e pedir a revista. Essa revista conhecida, não é? Esperança Novo Tempo, é um guia de estudo da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, e o título dessa é A Máquina Humana, é sobre saúde, olha que coisa boa. Olha que tema bacana, saúde no prato. Saúde no prato, é no prato, a gente come, a gente é aquilo que a gente come, então vamos comer bem e essa revista vai orientar você bem em todos os sentidos, são vários capítulos aqui para você poder estudar e saber mais sobre o seu corpo e o que ele precisa, tá bom? Então, neste WhatsApp que eu falei aqui no começo, que está aparecendo aí agora, você pode solicitar a Máquina Humana gratuitamente. É só escrever ali a Máquina Humana ou Máquina Humana pelo WhatsApp. Se você tem facilidade de acessar o Wi-Fi e tal, não precisa colocar nada, é só a Máquina Humana. Se você tem mais dificuldade, coloca o WhatsApp que a gente vai conversando aí, tá bom? Para você receber pelo correio. Nós vamos para um rápido intervalo, na volta então, o capítulo de hoje, que é o 23 de Lucas. Então não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra. Que prazer ter você aqui. Você que chegou agora, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos estudar o capítulo 23. Você sabe que aqui a gente não tem um aprofundamento teológico, né? Um capítulo inteiro em 16, 17 minutos. A gente teria muita coisa para falar aqui, mas a gente vai contando a história e vai tirando algumas lições. Isso vai ficando na nossa cabeça, a história, repetidas vezes, vai fazendo parte da gente. E os princípios daquela história, daquela parábola, daquele sinal, milagre. E especialmente agora que estamos indo para os finalmentes da vida de Jesus até a ressurreição. Lucas, extraordinário, depois ele, não satisfeito com a ressurreição, ele vai para a assunção de Cristo, para o céu e vai contar da igreja, como é que a igreja se virava nos primeiros anos, nos primeiros passos ali depois da morte de Cristo. Mas aqui no capítulo 23, a gente encontra agora Jesus sendo levado para Pilatos. Os judeus não podiam executar a morte de Jesus, mas eles podiam tomar a decisão. Ele vai morrer. Mas só quem podia autorizar era Pilatos. Só quem podia autorizar. O governador romano que estava ali, naquela região.
da Galileia e tudo mais. Então, o que eles fazem? Eles foram no Sinédrio, levaram Jesus no Sinédrio de madrugadinha, à noite, julgaram fora do horário, tiveram testemunhas falsas que não funcionaram, até que Jesus disse, vocês que dizem que eu sou o filho. Pronto, está condenado. Levam para Pilatos e vão incomodar Pilatos logo cedo, na sexta-feira. Bom, olha só, levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. Era pressão total. Temos que acabar, olha o diabo dentro desse povo aqui. Temos que acabar com a vida desse homem, nunca fez nenhum mal para ninguém, só o bem, vivia espalhando o bem. E ali passaram a acusá-lo, e acusavam. Encontramos esse homem pervertendo nossa nação, vedando pagar tributo a César, o que era mentira, e afirmando ser o Cristo, o Rei. Olha, isso era mentira o que eles colocavam, não é? Vedando pagar? Não, ele disse, pagar, dá a César o que é de César. Então, lhe perguntou Pilatos, és tu o rei dos judeus? Porque ele não se dava bem com Herodes, Pilatos não se dava bem com Herodes. Aqui é que eles vão reatar. Mas ele não se dava bem. Você é o rei dos judeus? Por isso ele coloca a plaquinha, rei dos judeus, ele fala do rei dos judeus. Tu dizes, respondeu Jesus. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão, verso 4, não vejo neste homem crime algum. E eles insistiam. Ele alvoroçou o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Ele alvoroçou o povo, mas para quê? Para a guerra? Não, para o bem. Não foi para a guerra, foi para o bem. Ele não alvoroçou o povo no sentido baixo da palavra, né? Não. Insistiu. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Era galileu? Ao saber que era da jurisdição de Herodes, que era o seu inimigo até então, estando este naqueles dias lá em Jerusalém, leva para Jerusalém, lá para Herodes, em Jerusalém. Leva para ele. Então, Herodes queria ver Jesus. Nós lemos lá atrás, né? Conta um pouquinho de Herodes, que ele matou João Batista, a cabeça e tal. Marcos e Mateus contam isso também, e que ele queria ver Jesus, que ele fazia muitos milagres. Ele queria ver, curiosidade mórbida. Ele não queria se converter a Cristo, ele não queria amar a Jesus, ele não queria se entregar a Jesus, só queria ver Jesus fazendo lá um circo de mágicas, de milagres, era isso. Aqui diz assim, sobremaneira se alegrou quando viu Jesus, Herodes, lá no verso 8. Pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, esperava também vê-lo fazer algum sinal. Faz aí um sinal, água em vinho, qualquer coisa. Faz um sinal. E de muitos modos o interrogava, mas Jesus não dizia uma palavra. Aqui para Herodes ele não falou nada. Ali para Pilatos ele ainda disse, tu dizes, tal, mas aqui ele não falou nada. Aí os principais sacerdotes, os escribas ali o acusavam veementemente, mas Herodes, juntamente com a sua guarda, com os da sua guarda, tratou com desprezo, escarneceu dele, fez-lhe vestir um manto aparatoso, um manto de rei, e o devolveu a Pilatos, depois de zombar bastante de Jesus. Pilatos não se dava bem com Herodes, aqui é um pequeno comentário, e eles reataram a amizade nesse momento, como eu mencionei no começo. Jesus volta para Pilatos. Então reuniu Pilatos todos, a autoridade, o povo, ele reuniu o povo dessa vez. Achou que poderia livrar o rapaz. Mateus fala que ele não via culpa nele. E fala também lá no capítulo 27 que a mulher teve um sonho para não mexer com esse homem. Então é nesse contexto aí. E ele disse assim, mas eu interroguei, não vi nenhum crime, nem tampouco Herodes, verso 15, pois não o tornou a me enviar-me, senão ele teria decretado alguma coisa lá. É, pois, claro que nada contra ele se verificou que é digno de morte. Portanto, vou castigá-lo e liberá-lo. Pronto, vou fazer isso. E o povo começou a gritar. Nessas festas havia o costume de soltar um preso, e o
pessoal começou a gritar, Barrabás, Barrabás. Ele participou de uma insurreição, matou alguém. Barrabás, Barrabás, Barrabás. Ele estava no cárcere, estava preso. Então, desejando Pilatos soltar Jesus, ele insistiu, olha, vou açoitá-lo e vou soltá-lo. Eles, porém, mais gritavam, crucificai-o, crucificai-o. Os sumos sacerdotes, os anciãos já tinham espalhado no meio do povo gente para gritar, gente para mexer no povo, com o povo. Então Pilatos, pela terceira vez, lhe perguntou, que mal fez este camarada? Ele não fez mal algum. Mas o povo gritava, eu vou castigá-lo e vou soltá-lo. O povo gritava. Aí Pilatos, olha só que verso triste aqui, o 23, assim, e o seu clamor do povo prevaleceu. A voz do povo não é a voz de Deus. Você não pode dizer que o povo quer o que Deus quer, não. Isso chama-se democracia, o povo decide. Teocracia é outra coisa, é Deus. Deus não precisa do povo, não precisa do povo. O povo fez tantas coisas erradas, o povo fez tantas coisas ruins. Não, o povo não é a voz de Deus, a maioria não é Deus. Não, mas a maioria está pensando isso. Não, você pode fazer isso para decidir que cor vai ser a parede, se vão construir isso aqui, ali, tal, com o povo vai definir. Não, mas questões morais, a voz de Deus é a voz de Deus, é a voz do povo, é a voz do povo. Não tem nada a ver. O povo gritou para crucificá-lo. Soltou então Pilatos a Barrabás. E aqui diz assim, enquanto Jesus entregou a vontade deles. Enquanto ele está aí, ele suprime uma porção de coisas, já coloca Jesus no caminho para a cruz. E ele põe Simão o Cirineu, que vinha do campo, puseram a cruz, verso 26, sobre o seu ombro para que levasse após Jesus. Eu imagino que Simão teve a maior raiva de ter passado naquele caminho, naquele instante. Ou de tido curiosidade para ver o que era. Simão, ele morava em Cirineu. Ele era Cirineu, Cirene. Aqui pode ser que ele estava vindo de Cirene, ou pode ser que ele já morava por ali, estava trabalhando e vindo, ou pode ser que ele foi visitar o campo e estava visitando, mas ele morava lá a 1000 e poucos quilômetros de Jerusalém. Nasceu ali. É por isso Simão Cirineu. E ele carregou a cruz. Talvez com raiva no começo, mas depois que bênção, porque os seus filhos se tornaram líderes da igreja em Roma. Quantas vezes ele contou a história da cruz, né? Aquilo que era vergonha se tornou a coisa mais importante da sua vida. E levar a cruz é a coisa mais importante da minha vida. Para a honra e glória de Deus. Cada um negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, diz a palavra de Deus. Linda palavra de Deus. Então Jesus tem um encontro com Pilatos, tem um encontro com Herodes, tem um encontro com Pilatos de novo, tem um encontro com Simeão. Simeão foi o que recebeu no templo, né? Agora ele tem um encontro com as mulheres rumo ao Calvário. E no caminho ele tropeça, cai, olha para as mulheres e diz assim no verso 28, filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós antes, por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá bem-aventurado as estéreis, porque Jerusalém vai ser destruída, era isso que ele estava querendo dizer. Vocês vão ter que fugir. Ele dava valor para as mulheres. Agora Jesus entra em contato com os malfeitores, verso 32, e também eram levados outros 2, que eram malfeitores para serem executados com ele. Já se todos os recursos se esgotaram, eles foram condenados. E aqui indica que aquela cruz do meio era para Barrabás, juntamente com os outros 2. E Barrabás saiu. Jesus morreu por Barrabás também, e a Bíblia não fala mais de Barrabás. Tem aí um filme que mostra, é uma romance, né, que Barrabás foi encontrado depois, Barrabás se converteu e tal. Agora, Jesus no Calvário, no meio de 2 malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E ele começou a dizer, Pai,
perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançavam sortes. Eu mencionei nos outros evangelhos, Jesus, bem provavelmente, foi crucificado nu. Assim era, vergonha total. As mulheres de costas para o público, né, embora fosse uma coisa que havia gente de todos os lados, e o homem de frente para o público, e muitas vezes suas genitálias eram pregadas também. Terrível a morte de cruz, mas Jesus não nos salvou pelo sofrimento, Ele nos salvou pela morte, em nosso lugar. Claro que teve sofrimento, mas não foi o sofrimento. A doutrina romana enaltece o sofrimento, mas foi a morte de Cristo que me salvou. Morte de Cristo. Morte de Cristo. Então, disse, o povo zombava, né, verso 35, vamos ler isso aqui primeiro. O povo zombava e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros, a si mesmo se salva. Se é de fato, olha a tentação lá no deserto, não foi? Se tu és o Filho, se tu aqui vai aparecer várias vezes, se tu és de fato Cristo, não é? Desce da cruz e tudo mais. Deram um vinagre para ele comer. De novo, verso 37, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Ali estavam escrita em grego, romano e hebraico, em cima, rei, este é o rei dos judeus, para zombar mesmo deles, né? E os dois malfeitores agora aparecem, né? Não é tu o Cristo, diz o malfeitor, porque tem um bom malfeitor. Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também, hein? Não esqueça. E o outro que responde, nem ao menos temes a Deus estando sob igual julgamento, sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo dos nossos atos. Mas este, que mal ele fez? E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não era reino Davi, ele não ia descer dali, ele não ia fundar um reino. Ele entendeu que era espiritual. Ele diz, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus responde. E esse verso, metem aqui uma palavra que não existe, palavra que não existe no original. Em verdade te digo hoje, essa é a melhor tradução, estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo que hoje estarás comigo. O paraíso não é uma verdade, porque ele não foi para o paraíso. Ele foi, descansou no sábado na tumba, ele foi e no domingo de manhã ele ressuscita. Ele não foi para o paraíso e tampouco o ladrão. Não tem paraíso antes da volta de Cristo, não existe. Não existe. Aqui morte é um sono. É assim. Bom, já era quase hora sexta. Eles tiraram Jesus, o véu rasgou, o véu rasgou do templo, Jesus exclama, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito e morre. O centurião se converte nesse momento e diz, este verdadeiramente era o Filho de Deus. E todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe essas coisas, a morte de Cristo. Isso devia ter marcado muito, não? E agora Jesus tem um encontro com José de Arimateia. Jesus tem um encontro com Pilatos, tem um encontro com Herodes, volta a Pilatos, tem um encontro com Simão, Cirineu, tem um encontro com as mulheres em Jerusalém, tem um encontro com os malfeitores, ele tem um encontro com o Pai. Pai, por que me desamparaste? Pai, perdoa-os, não sabe o que fazer. Pai, nas tuas mãos me entrego o teu Espírito. Coisa forte, não? Aí agora ele tem um encontro com José de Arimateia, que era um membro do Sinédrio, um homem bom e justo, segundo o verso 50, e que ele não tinha acordado com os outros nessa questão. Natural de Arimateia, esperava o reino de Deus, era um homem diferenciado. Ele pediu o corpo a Pilatos, ele o cedeu, era o dia da preparação, puseram um lençol, colocaram no túmulo e as mulheres viram onde ele estaria indo para poder voltar no domingo e preparar os aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo
o mandamento. Um verso também importante. Sábado, descansar. Se Jesus aboliu o sábado, por que que... Então ele descansou na tumba e os outros também descansaram. Jesus deu uma mensagem secreta, só para alguns, que o dia mudou. Amanhã a gente vai ver o que aconteceu no domingo. É uma coisa importante, muito importante. Mas esses são os momentos da morte de Cristo. Devem marcar o meu coração e o seu coração. E nós devíamos pedir agora que nos dê sabedoria. Deus nos dê sabedoria. Vamos orar? Deus, dá-nos sabedoria para, diante desses relatos tão lindos e tão vivos, tomar uma decisão ao lado de Cristo por toda a nossa vida. Ele morreu por mim, Ele morreu por cada um de nós. E nós queremos abrir nosso coração para que Ele entre e faça morada. Nós te agradecemos pela morte de Cristo. Te agradecemos porque podemos ser salvos de graça, pela fé. Aprendendo, conhecendo, confiando e se entregando a cada dia da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. A gente fica por aqui, né? E o programa segue e amanhã a gente vai se ver com o último capítulo de Lucas. Até lá. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado e em ambos os lados de sua cruz foram pendurados ladrões. Além de serem ladrões, existe mais uma coisa em comum entre eles que é mostrado nos diálogos. Eles fazem um pedido de ajuda. Só que o tipo de ajuda que cada um pede é totalmente diferente do outro. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus dizendo: "Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também." Porém o outro malfeitor o repreendeu dizendo: "Você nem ao menos teme a Deus estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum." E acrescentou: "Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino." Percebeu a diferença do pedido de um e do outro? O primeiro ladrão pediu algo para esta terra, já o outro pediu para a vida eterna. Nos últimos minutos da vida, o primeiro ladrão ainda estava preocupado com a vida passageira deste mundo. O segundo, por outro lado, estava olhando para a eternidade. Outro ponto interessante é a relação com a culpa demonstrada em cada cruz. O primeiro homem morreu com o pecado em si e sobre si. O segundo homem morreu como um pecador, mas sem a culpa sobre si. O terceiro morreu com a culpa sobre si, mesmo sendo inocente. O primeiro ladrão executado naquele dia recebeu a punição que merecia. Aparentemente, ele parece ter morrido com raiva. Devia ter raiva de si mesmo por ter sido pego. Ele estava com raiva do juiz que o sentenciou, e provavelmente com todos os que decepcionaram ao longo de sua vida. Parecia estar especialmente irado contra um homem inocente chamado Jesus que estava ali ao seu lado, mas aparentemente não era capaz de ajudar a si mesmo ou a qualquer outro. Desta forma, o primeiro ladrão morreu com seu pecado dentro de si e sobre si. O segundo ladrão foi executado naquele dia. No início, ele se juntou aos que ridicularizavam e insultavam o Senhor. Por um momento, também zombou de Cristo, desafiando-o a salvar a si mesmo e a eles, se realmente fosse o Messias prometido. Quando escureceu, no entanto, este ladrão mudou seu coração. Em resposta à sua expressão de fé, Jesus garantiu-lhe o perdão. O segundo ladrão morreu como pecador, mas sem culpa sobre si. O juiz dos céus retirou a culpa dos ombros deste ladrão, colocando-a sobre Jesus, aquele que carregou nossos pecados. Na terceira cruz, a central, estava Jesus, o qual levou sobre seus ombros a culpa do mundo naquele dia. Ele morreu com o peso dos pecados do mundo sobre si, mas sem ter cometido erro algum. Ao olhar para aquelas cruzes, encontramos nossa história também. Todos nós precisamos escolher qual ladrão da cruz imitaremos. Ou o primeiro que só se preocupava com a vida terrena e carregou seus pecados sozinho para o túmulo, ou o segundo, que olhou para a eternidade e aceitou o sacrifício que Cristo fez em seu lugar. Se aceitarmos do fundo do coração o sacrifício de Jesus em nosso lugar, em breve poderemos dialogar com aquele segundo ladrão no reino eterno de Cristo.